Então, a baixa concentração, por exemplo, plasmática de cobre está relacionada ao transtorno ADHD em criança, que é o déficit de atenção por hiperatividade, por exemplo. Isso é comum em crianças que têm carência de cobre. Além de comprometer a memória e a aprendizagem dos adolescentes ou causar estresse, depressão e declínio cognitivos em adultos. Então, em diferentes faixas etárias, a carência nutricional tem efeitos, né, nessas funções. Como é que eu faço para evitar isso? Comendo. Né? O zinco tá fácil. Se tá na ostra... Oi. Eu sei que ferro, vitamina B12, essas coisas dá para fazer exame de sangue e ver a dosagem. Dá. Todos os outros troços aí dá para fazer também? Dosagem para exame de sangue ou de algum outro exame? Dá. Tem exames específicos para isso. Os médicos, por exemplo, ortomoleculares, eles pedem muito essas dosagens. Mas é complicado a gente perceber se o que sai nesse exame veio por via alimentação ou, né, até, por exemplo, embalagem, material, utensílio que você usa para preparar pode influenciar. Por exemplo, se a questão é ver a saúde, importa de onde veio? Não, se a questão é ver a saúde, importa o seu sinal e o sintoma. E importa principalmente, em relação aos alimentos, o que faz parte ou não da sua dieta. Então, você pode estar sem nenhum sinal, sem nenhum sintoma. Você é um adulto que, olha, tá meio estressado, sem motivo, ou meio down, né? Meio tristão. Bom, bem, né? O que a gente vive é fácil. Mas aí eu vou fazer um recordatório, vou fazer um questionário de frequência alimentar, vou usar algum método que acesse o que você consome. Aí eu vejo que na sua dieta não tem carne, não tem peixe, não tem ave, não tem ostra. Ela colocou ostra, né? Não tem marisco, não tem fígado, não tem nenhum cereal de grão integral, tem feijão, mas você come em determinado horário, né? Ou junto com outros alimentos, e nozes nem pensar. Então você é uma pessoa crítica para desenvolver uma carência, porque você não consome essas fontes. Entendeu? Então na nutrição é assim que a gente trabalha para... Sua pesquisa vai ser só pelo interrogatório nesse caso. Vai ser sobre? Vai ser só no interrogatório, só na conversa. Não. Não tem exame para saber o grupo? Não. Na verdade, o meu projeto de doutorado ele veio de um outro projeto maior, onde essas perguntas já foram feitas. Eu selecionei, por exemplo, os adolescentes que são vegetarianos. A gente vai estudar como a alimentação pode modular alguma expressão gênica, principalmente um gene chamado BDNF, cadê a Beth, né? E que esse gene pode estar relacionado com o estresse. Então, será que os adolescentes vegetarianos são menos estressados no vestibular porque a dieta modula esse gene? Vou falar um pouco de interação gene e dieta, mas é mais ou menos isso. Mas na minha pesquisa de mestrado, por exemplo, foi só questionário de frequência. E essa pesquisa que eu mostrei para vocês aqui, ó. Não. Essa pesquisa que eu mostrei aqui para vocês de azeite de oliva, né, também foi, olha, utilizaram um questionário de frequência para categorizar quem consumia quase nunca, moderadamente ou muito pouco os alimentos. Não, tem um monte de erro, um monte de viés nesses questionários, mas por enquanto é o único que a gente não consegue utilizar. Mais fidedigno do que os parâmetros bioquímicos para alguns nutrientes, tá? Bom, então, aqui. Então, essas são as fontes de zinco e o que a gente precisa consumir? Os homens, por exemplo, acredito que aqui a gente está entre 19 e 50 anos, né? Olha lá. O máximo que você pode consumir é 40 miligramas, mas a recomendação é por volta de 11. Essa recomendação é maior do que as mulheres adultas, que são 8 miligramas, porque o zinco também participa da formação de espermatozoides.
E nós, mulheres, até onde eu sei, ainda não precisamos, né? Só o que falta, agora a gente tem que produzir isso também, né? Mas ainda não. Então, por isso a recomendação de zinco para homens é maior. Também não vou me perguntar se isso é fonte, porque eu também não sei dizer, né? E para atingir essa recomendação não é difícil. A gente não tem exemplos de carências nutricionais de zinco que é comum na população, né? Porque ainda mais no Brasil, onde a gente consome feijão, carne, né? Carne e aves, por exemplo. Já o cobre, que também estava relacionado, né, com todas aquelas funções, que a carência está relacionada com algumas manifestações de déficit de cognição, por exemplo, o cobre também está fácil de comer. Olha, está na ostra, todo mundo comeu ontem, né? No fígado, no rim, delícia, um rimzinho bem passado, né? Mas ó, no chocolate, nas nozes, nos feijões e nas frutas secas. Pô, se tem na fruta seca, por que não tem na fruta fresca? Tem. É que para comer fruta fresca eu preciso comer uma penca de banana. Na fruta seca eu comendo um pacotinho já resolve o meu problema, né? Porque toda a água foi embora e ficou ali os nutrientes de forma mais concentrada. Então, essas são as fontes de cobre e zinco. O que está resolvido, né? Se o nosso problema do adulto é estresse e depressão por carência de zinco e ferro, zinco e cobre, suplementa, né? Todo mundo com bolinha na dieta. Eu, como uma boa nutricionista canceriana e romântica, acredito que a alimentação, né, tem um papel fundamental para suprir as suas necessidades. Por que eu falo que é romântica? Porque a gente sabe que o solo já não produz mais, o nosso solo, né, que é cultivado os alimentos, ele já está mais desgastado. E com isso ajuda aí a produzir menos desses minerais no produto final. Porque a nossa dieta também não é composta de frutas secas, nozes, peixes e ostras. Então, o que a gente pode falar sobre suplementação? Só para lembrar que em cobre, tá, essa é dada por volta de 900 microgramas por quilo de peso para as mulheres, que é a mesma coisa para os homens. Bom, o que é isso em questão prática, né? É uma porção de fruta seca por dia, é uma carne de peixe, uma porção de carne de peixe por dia, cereais integrais também, como parte de um padrão dietético. Então, incluir isso na sua dieta. Então, em relação à suplementação e fortificação, existe aqui no Brasil, porque nos Estados Unidos eles têm uma loja de suplemento em cada esquina, né? E como vocês podem ver, uma população americana, mais de 60% com excesso de peso, não tem adiantado muito. Então, por que a gente insiste em suplementar, em fortificar alimentos? Fortificação, para mim, ainda é mais complicado. É o caso da nossa farinha, que é fortificada com ácido fólico. A gente está expondo uma população inteira ao consumo de ácido fólico fortificado, não só a população de risco, que tem carência. Esse eu acredito que a gente precisa mesmo servir alimentos fortificados, mas todos nós estamos expostos aí ao aumento do consumo de ácido fólico, que a gente não sabe o que nas futuras gerações isso pode acontecer. Então, nos grupos de risco, que são adultos que sofrem, indivíduos que sofrem de depressão, né, a população carcerária, por exemplo, que tem uma agressividade lá acima do normal, gestantes, lactentes e crianças, nesse grupo de risco eu acho que a suplementação ou a fortificação pode ser pensada. De uma outra maneira, a suplementação ela não encoraja a mudança de hábito, que é isso que mudança de estilo de vida. O que é mudança de estilo de vida? É fácil. Tudo que você gostar, você não faz. Né? Então, mas é essa mudança de estilo de vida, né? Fazer um exercício físico diariamente, comer direitinho. A Beth, por exemplo, eu vou dedurar, né? Ela tem uma alimentação à base de amarelos, brancos e pretos. Né? Os brancos representados pelo pão, os amarelos representados pelo queijo e o preto representado pela Coca-Cola. Ela come amarelo branco com muita Coca-Cola.
Então, suplementar, falar para ela, falar assim, olha, tá tudo resolvido, vem aqui, toma 2 desses por dia. Isso nunca vai encorajar alguém a mudança efetiva de estilo de vida. E o ambiente, né? Lembra no começo da apresentação a gente discutiu também que ambiente e genética eram fatores que podiam determinar, né, modular ali, alguns fatores dessa cognição. Então, o principal exemplo é no período da infância. Por quê? Porque existe uma rápida proliferação de elementos neuronais, né, e de córtex, está todo mundo crescendo muito rápido, né? E o tamanho ao nascer e a variação de peso está relacionada à função cognitiva e a uma saúde mental ao longo prazo. Variação de peso quer dizer, chegar nas férias e engordar 7 quilos, voltar das férias querer perder 10. Aí você volta, não sei pra onde, você ganha mais 12, volta, perde mais 5. Né? Então essa variação de peso e o tamanho ao nascer pode ter alguma influência aí ao longo prazo. Além disso, nutrientes como os ácidos graxos essenciais, exemplo, ômega 3 que a gente viu, né? Na dieta materna, a mãe que consome esse ácido graxo, e fatores de crescimento que estão no leite humano também estão envolvidos nessa associação, consumo de alimentos, amamentação e inteligência. Então, parece que as crianças que são amamentadas ao peito e as mães que têm uma boa alimentação podem ter filhos mais inteligentes, ou melhor, QI, né? E a genética? Bom, a genética, como eu estava falando com vocês, a minha área de pesquisa, né, agora, né, nutrição e genética, que é determinada por 2 conceitos, nutrigenômica e nutrigenética. Onde a nutrigenômica ela avalia a influência de nutrientes e compostos bioativos em expressão gênica. A nutrigenômica estuda para ver se há alguma influência de nutriente ou composto bioativo. O que é composto bioativo? Isoflavona, polifenol, alguns carotenos, tá? Se isso pode modular alguma expressão gênica ou não. E a nutrigenética, ela tenta avaliar especificamente se esses polimorfismos, né, principalmente os SNPs, se eles alteram a necessidade de nutriente ou de composto bioativo no risco de uma doença, ou o risco para doença crônica não transmissível. Ai meu Deus, calma. Então, a nutrigenética, ela vai estudar se o seu padrão genético é que determina que você precisa consumir, por exemplo, mais cobre ou que você está mais suscetível a desenvolver uma pressão arterial elevada, uma hipertensão. Se isso é o seu padrão genético. Por quê? A nutrição percebeu que numa mesma população, com o mesmo padrão alimentar, indivíduos respondem à mesma dieta de formas diferentes. Então, pode ser que tenha a ver com os polimorfismos. Então, na verdade, elas se fundem num objetivo comum, que é estudar a interação entre alimentos e genes. Lógico que alimento, né? Eu até consigo descobrir qual é o nutriente, mas o que a gente come? Alimento, né? Que vão combinar tecnologias da biologia molecular junto com estudos de nutrição clássica. Eu não consigo, por exemplo, esse projeto de doutorado, ele seria inviável sem a orientação da professora Beth, né? Porque ela é bióloga, porque ela sabe tudo dessa área, e eu só sei de comida, né?